Outro dia alguém disse para mim: Josué, sabe quem se separou? Fulano de tal. Mas como assim? Eles iam para a igreja de mãos dadas, saíam da igreja e iam para casa de mãos dadas, andavam no shopping center de mãos dadas. As fotografias no Instagram, nas redes sociais, dava a impressão de que eles viviam um casamento maravilhoso. A impressão que dava é que ele e ela eram maduros e tinham uma relação sustentável. Era fachada. Era só fachada. Eu quero falar com você hoje sobre mais uma chave para blindar o seu casamento de uma possível traição e divórcio. Fica comigo até o final. Preste atenção nesse texto bíblico, Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Olha que versículo maravilhoso. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Eu quero dar alguns conselhos então aqui. E o primeiro é: mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. Isso aqui é poderoso, isso aqui é extraordinário. Eu tenho mais de 38 anos de casado. Trabalho com casais há mais de 32 anos e eu tenho visto casais que souberam construir um projeto de vida conjugal à prova do tempo e das adversidades, e tenho visto casais que tinham tudo para dar certo, mas fracassaram no meio do caminho. E qual foi a razão por que estes casais não venceram, não triunfaram? O casamento não durou muito, porque eles não estavam abertos para receber ajuda, ou pedir ajuda, ou aprender com outras pessoas. Eu sempre digo o seguinte: quem nunca para de aprender, nunca para de crescer. Quem nunca para de aprender, nunca para de evoluir, progredir. Eu tenho um amigo que ele é pastor, e ele estava começando a implantação da sua igreja. E ele disse: Josué, sabe o que eu fiz quando eu estava começando a implantação da nossa igreja? Eu ouvi falar que o pastor Carlito Paz é um grande líder e tem uma estrutura de igreja que é uma inspiração. Fui lá, passaram alguns dias na igreja e com o pastor Carlito Paz. Eu ouvi falar que lá em Recife tem uma igreja que é uma referência em uma área. Fui lá também. Eu quero aprender com essas pessoas. Ele ouviu falar que havia uma igreja lá em Fortaleza que era uma referência em uma outra área. Ele foi lá também para aprender. Um dia ele me levou em sua igreja, ele disse: eu tenho você como uma grande inspiração para a minha vida, para o meu casamento, para a minha liderança. Por isso eu te chamei aqui para um tempo de mesa, porque eu quero aprender com você. Você percebe que as pessoas que vão longe, as pessoas que deixam um legado, as pessoas que fazem toda a diferença em qualquer área na vida, elas sempre estão buscando aprender. E elas estão abertas para receber ajuda. Isso tem a ver com humildade. Então, se você quer blindar o seu casamento, fazendo com que ele seja a prova de infidelidade, a prova do tempo, você precisa estar aberto para receber ajuda. Entenda isso. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Eu sei uma parte, você sabe uma outra parte, o outro sabe uma outra parte. Juntos nós, com certeza, sabemos mais e vamos muito mais
Longe. Ah, se todos os maridos entendessem isso. Deixa eu perguntar para você que é marido. Qual foi a última vez que você conversou com um homem que é um marido que inspira para aprender a ser marido? Qual foi a última vez que você leu um livro sobre ser um bom marido? Qual foi a última vez que você assistiu algumas reflexões que têm a ver com a missão de ser marido, de ser pai? Qual foi a última vez que você buscou aprender com quem sabe mais do que você? Qual foi a última vez você, esposa, sentou com uma outra esposa que é uma inspiração como esposa, só para aprender mais sobre esposa? Qual foi o último livro que você leu sobre esse assunto? Preste atenção. Qual foi a última vez que você pediu ajuda quando se viu diante de uma situação que você se sentiu impotente no seu casamento, no seu relacionamento? Isso é uma questão de humildade. Esta é uma questão de humildade. E não tem bom, não tem apóstolo, não tem evangelista, mestre, presbítero, não tem idade. Gente, vez ou outra, nós precisamos de contar com a ajuda de quem está melhor do que nós, de quem está mais à frente do que nós, de quem sabe mais do que nós. Então, aqui está um dos segredos. Mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com as pessoas que estão à sua frente. O segundo conselho que eu quero deixar para você é: não ouça os mensageiros do caos. Há uma passagem bíblica aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Jairo, um principal da sinagoga, tinha ido até Jesus, solicitando que Jesus fosse à sua casa, porque a sua filha, ela estava doente, muito perto de morrer. Jesus então decide ir com Jairo, mas no meio do caminho, Jesus para atender uma mulher hemorrágica. Lembra dessa história? Aquela mulher que tocou nas orlas das vestes de Jesus, e Jesus então libera sobre ela virtude e ela é curada. E Jesus então para falar com esta mulher, e Jairo, desesperado porque a sua filha estava morrendo, e enquanto Jairo esperava Jesus atender a mulher, chegaram da casa dele alguns e disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Olha só, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aqui nós temos duas vozes, não é? A voz da desesperança e a voz da esperança. Aqui nós temos a voz da incredulidade e aqui nós temos a voz que inspira e que motiva a nossa fé. A grande pergunta é: a quem daremos ouvidos? Enquanto você caminha por esse mundo, vozes chegam aos seus ouvidos. Aquela voz que tem a ver com Deus e aquela voz que tem a ver com o diabo. Tem a voz da fé e a voz da incredulidade. Aqui fica o meu conselho: não ouça quem não ouve a Deus. Não ouça quem não agrega valor à sua fé. Não ouça quem não contribui para a sua caminhada em vitória. Não dê ouvidos aos mensageiros do caos que vivem insistindo: não tem jeito, já era, já morreu, não dá certo. Pessoas negativas, pessimistas, incrédulas. Jesus vem e diz: não temas, crê somente. Em terceiro lugar, se você quer blindar o seu casamento, eu quero te dar mais um conselho. Esta é uma das 12 chaves, não é?
aprender a ouvir conselhos. Mantenha os canais de comunicação abertos. É nos momentos de turbulência que o casal precisa conversar muito, dialogar muito, discutir construtivamente muito. E é interessante que acontece exatamente o contrário, não é? Quando o casal mais precisa conversar, não conversa. Quando o casal mais precisa dialogar, não dialoga. Quando o casal mais precisa praticar a arte da boa comunicação, não se comunicam. E aqui, gente, é um dos segredos. Olha, eu já passei por tempos difíceis no meu casamento, já passei por tempestades emocionais, eu já passei por momentos de doença aqui em casa, eu já passei por situações difíceis com a minha filha Letícia, situações difíceis com meu filho Pedro, tá? Eu já passei por momentos dificílimos aqui em casa. Queira ou não, afeta o casamento, afeta a frequência da relação sexual do casal, e é nesse tempo, é nesse momento que a gente precisa dialogar. A gente precisa conversar, a gente precisa falar, ouvir, compreender e responder. Então, mantenha os canais de comunicação sempre abertos, principalmente quando vocês estiverem vivendo tempos difíceis, tempos de crise, tempos de desafios. Conversem, dialoguem, se comuniquem, falem. Presta atenção. Esse é um conselho poderoso. E é assim que funciona aqui na minha casa. É por isso que eu tenho mais de 38 anos de casado. Certo? Bom, o quarto conselho. O quarto conselho é: evite a todo custo que o passado seja o combustível que alimenta e torna a crise mais intensa e prolongada. Olha, o passado deve ficar no passado. O passado deve servir de forma pedagógica para você aprender como não repetir o erro. O passado deve ficar no passado, ele não pode interferir negativamente no presente. E quantas pessoas não vivem a vida que deveriam e poderiam estar vivendo, porque elas ainda estão presas no passado. Pior ainda, é quando o marido, não é, faz do passado da esposa uma pedra de tropeço, ou então a esposa faz do passado do marido um espinho na sua vida. Não é inteligente espiritualmente, não é inteligente emocionalmente essa atitude. Então, veja só, evite a todo custo que o passado seja o combustível que alimenta e torna muitas vezes a crise mais intensa e prolongada. Podemos até lembrar do passado para recapitular as lições aprendidas, mas é necessário tirar o foco do passado e colocá-lo no futuro. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, no capítulo 13 e verso 3, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Preste atenção nisso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, veja que a palavra de Deus através de Paulo é esta: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olhe para frente. Olhe para frente. Porque o seu futuro vai ser
tão glorioso que o teu passado vai cair no esquecimento. Olha, os casais que vivem assim vão blindando o seu casamento, fazendo com que ele seja a prova de infidelidade. Então, vamos recapitular. Mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. Antes de concluir, eu quero fazer 3 convites para você. Primeiro convite: se o seu casamento está precisando de muita ajuda, venha para o SOS Casamento. Se o seu casamento está bem, mas você quer fazer manutenção, renovar a aliança, venha para o evento Celebrando o Casamento. Está aí o telefone, entre em contato conosco e se inscreva ou para o SOS Casamento ou para o Celebrando, ok? Concluindo o que eu estava falando, não ouça os mensageiros do caos. Tem pessoas que você não deve ouvir. Pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas incrédulas, pessoas que não agregam valor à sua fé. Feche os seus ouvidos a estas pessoas, tá bom? Mantenha os canais de comunicação abertos. Não aceite ficar um dia sem conversar, não aceite ficar uma semana sem conversar. Não aceite, não. Mantenha os canais de comunicação sempre abertos, entendeu? Principalmente quando nós estamos passando por tempos difíceis, a gente precisa conversar. Evite a todo custo que o passado seja o combustível que alimenta e torna uma crise, certo? Mais intensa e prolongada. Então, quando a gente vive o presente, liberto do passado em todos os sentidos, a gente blinda o casamento e aí a gente tem um casamento harmonioso, feliz e duradouro. Eu quero orar com você, tá? Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Mas antes, eu quero que você coloque aqui embaixo: eu estou melhorando. Melhorando como esposa, como marido, como pai, como mãe, como sogra, como sogro, como genro, como nora. Escreve aqui: eu estou melhorando. E eu vou orar por você. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia. Obrigado pela tua fidelidade para com as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que é sempre poderosa para nos transformar como verdade absoluta. Senhor, eu quero abençoar este homem, esta mulher, este casal, quero abençoar esta família, eu quero abençoar esta casa, eu quero abençoar este lar, eu quero abençoar a todos que estão me acompanhando, aonde houver, Pai, a necessidade de uma intervenção sobrenatural, fazendo um milagre, o milagre que esta casa precisa, que esta família precisa, que esse lar precisa, o milagre que os teus filhos tanto precisam. Senhor, que a casa receba manifestação da tua glória, da tua graça, do teu poder. Pai, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre todos e que eles continuem crescendo, amadurecendo, vencendo. Pai, que eles continuem evoluindo na tua presença, que eles continuem crescendo no conhecimento e na graça. Eu peço a tua bênção sobre todos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não perca por nada nosso encontro de amanhã. O céu está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.